Bem, meus colegas, nós vamos fazer hoje um experimento com um diodo, né, e tentar levantar a curva do diodo. É um instrumento muito simples, creio que prático assim, é só para observar a parte de queda de tensão sobre o diodo, que nós vamos observar ali, está na casa de 0,6, 0,7 volts. Então a gente vai falar aqui rapidamente sobre o funcionamento do diodo, essa tensão VD, a corrente sobre ele e esse gráfico, né? Vamos mostrar o experimento que a gente vai estar montando, né? Você pode fazer isso na sua casa. Eu vou mostrar as limitações que a gente tem aqui para vocês entenderem que é simples, mas também não é tão complicado, né? Vamos lá então. O diodo é um dos primeiros componentes semicondutores desenvolvidos, né? Desenvolvido antes do transistor. Tem aplicação muito grande na indústria, né? Basicamente ele tem duas porções, uma porção P e uma N, ou seja, é um semicondutor que foi dopado para ter portadores majoritários como os elétrons, que isso seria o N, né? E as lacunas do lado P. Bom, quando a gente fala isso na nossa aula, a gente explica certinho que não há aqui um descarregamento ou um carregamento de elétrons, né? Ou seja, o material não fica carregado positivamente ou negativamente quando você faz essa pastilha N e P, né? Enfim, o diodo tem lá uma seta, né? Essa seta indica justamente o sentido da corrente que vai atravessar o diodo, e a corrente não consegue atravessar no sentido contrário, a menos na região Zener, ou se o seu circuito der um piripaque lá, der uma tensão reversa muito grande, né? Existem a questão do anodo e catodo. Eu sinceramente não aplico muito isso, né? Mas se você quiser dizer ou pensar, né, pensar em catodo com um K, o lado da seta que forma um K invertido aí. Tem também um A deitado que dá ao lado do anodo, se você quiser assim. A curva do diodo, ela é constituída basicamente de um gráfico, né, em que você tem nas abscissas a tensão sobre o diodo. A gente vai ver ali, vai medir a tensão no diodo, certo? E nas ordenadas nós temos a corrente D, ou seja, a corrente que atravessa o diodo, né? Como vocês podem ver aí, ela tem um VD positivo, em que ela tem uma curvinha aí quase que exponencial, né? Em época de Covid-19 a gente está entendendo que é exponencial, né? E uma tensão VD negativa, repara que a corrente é bem próxima de zero e tem uma hora que tem uma ruptura. Essa é a região de Zener, né? Aqui a gente tem um pouco mais de detalhes a curva do lado positivo. Eu quero que vocês observem, pelo menos no eixo da corrente, né? Você tem miliampere, mas repara que ali, se você tem do lado esquerdo, né, uma corrente de 1 microampere, ou seja, a corrente reversa, a corrente quando ele está bloqueando, né, também chamada de corrente de saturação, ele é muito pequena em comparação à corrente direta, né? Bem, vamos explicar aqui o que é a nossa prática. A nossa prática, ela tem uma limitação. Eu peguei uma fonte de 12 volts que tinha aqui e coloquei uns pininhos dela e estou colocando no protoboard. Ou seja, eu só tenho 12 volts, eu não tenho mais outra fonte, não dá para variar, né? Quando a gente faz essa prática lá no laboratório, lá nos nossos cursos lá superiores e técnicos lá, a gente tem uma fonte variável, ou seja, eu consigo variar 0,2, 0,4 volts e assim por diante. Aqui não, aqui eu só tenho 12 volts. Para tirar essa limitação, eu fiz uma sequência de resistores para que a gente tenha uma queda de tensão sobre os resistores, e esse resistor vai fazer com que a tensão aplicada sobre o diodo seja diferente, né? Então, no esqueminha ali, eu chamei ali de os jumpers que a gente vai estar utilizando, vai ser as chaves CH1, 2 e 3, né? Então é muito simples fazer. A fonte 12 volts possivelmente você tem aí na sua casa, basta pôr uns pininhos nela lá. O protoboard é muito tranquilo. Eu utilizei resistores de 2K2. Eu sugiro que sejam resistores acima de 1K, para limitar bastante a corrente, né? Mas você pode 1K, 1K5, 2K, o que você tiver aí. Não precisa ser necessariamente igual, eu coloquei igual aqui para ter, né?
Bem, enfim, vamos lá para a experiência. Bem, aqui nós temos uma fonte de 12 volts, certo? Para que ela está marcando lá, 12. Aí nós temos um resistor de 2K, 2K2, 2K2 e 210 ohms. Esse conector aqui está conectando a fonte desse resistor e também na mesma trilha aqui da protoboard está esse diodo. Eu vou colocar esse jumper daqui até o resistor, certo? Aí eu vou medir a tensão sobre o resistor. Observa lá, 0.45 volts. 0.45, certo? Agora, com o multímetro, passar ele para a escala de corrente, colocar em 2 mA. Vou interromper o circuito, certo? E colocar o multímetro agora fazendo a ponte. Para que está 0,74. Como ele está na escala de 2 mA, 0,74, então dá 74 microamperes. Bom, importante essa questão de interromper o circuito, né? Como vocês veem, quando a gente está trabalhando com esse multímetro, nós estamos fazendo com que o amperímetro complete o circuito, ou seja, feche o circuito. Agora eu vou passar para um resistor aqui da frente, onde eu tenho uma tensão um pouco maior. Dessa vez eu vou inverter, porque já está regulado aqui para o amperímetro, né? Eu já vou medir a corrente aqui com o multímetro, completando o circuito. Repara, deu aquele 1 ali, ou seja, há aqui uma corrente maior que 2 mA. Eu vou subir um pouquinho na escala, indo para 20, certo? E aqui coloco lá e tem 2,36 mA. Estou marcando aqui do lado aqui para depois não esquecer. E agora eu vou pegar e vou ligar o jumper direto no diodo, mudar a escala do multímetro, certo? E medir agora a tensão sobre o diodo, certo? Então, 0,61. Eu vou só aqui inverter aqui, só para vocês terem uma ideia, ó. Se eu colocar a ponteira invertida, né, dá sinal negativo ali. Mas repara que é só uma questão de polaridade. Tá. Agora eu vou pegar e colocar aqui o jumper aqui mais para cima, onde eu tenho uma tensão maior, né? Então, sobre o diodo, estou colocando a ponta invertida, repara que tem um menos lá, menos 0,64. Se eu só corrigir aqui para efeito de tirar um menos, 0,64, certo? 0,64 volts. Vou interromper o circuito, certo? Interromper o circuito aqui. E aí, trocar a escala do multímetro, que é importante. Coloquei lá em 20 mA. E fecho o circuito com o amperímetro. 5. Opa, um mau contatozinho. 5,08 mA, certo? Eu vou traçar o gráfico disso aqui para a gente ver como é que fica a curva do circuito, a curva do diodo. Ok, tivemos a experiência aí, vocês viram, né? Uma interrupção aí um corte no vídeo aí. E aqui eu fiz a curva, né? Então, obtendo aqueles dados, né? Então, repara, tem um dado que eu não obtive ali na experiência, mas é um dado lógico, né? Se eu tenho zero de tensão sobre o diodo, é claro que eu vou ter zero de corrente, né? Então, eu já estabeleci esse valor e depois eu coloquei lá os valores que a gente teve, 0,45 volts, uma corrente bem pequena, né, de 0,07 mA e assim por diante. Com somente esses 4 pontos, né, se você observar, dá uma curva bem parecida com o que é a curva do diodo
e ali em torno de 0,6 mais ou menos nós temos a corrente passando por uma parte de exponencial, né? Eu não apresentei aqui, mas se você procurar na literatura, você vai observar que isso é muito parecido e regido com uma equação exponencial definida e determinada pela pesquisa aí. Beleza, gente, seria isso para hoje. Valeu, até mais.